Como você bem falou, Marcos, amanhã a Unimed Natal promove para seus médicos cooperados uma discussão sobre essas viroses que estão aterrorizando o Brasil e até o mundo hoje, né? Porque os países do primeiro mundo, Canadá, Europa, Estados Unidos, estão discutindo essa questão. E aqui, vamos falar regionalmente, qualquer médico que tá trabalhando aqui com urgência, aqui em clínica, todo dia atende muita gente com quadro de viroses. E os vírus que estão rondando, transmitidos pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti, é o dengue, o vírus da dengue, que já tem anos, e o mais recente, o Zika e o chikungunya. E isso o doente chega, doutor, qual é a virose que eu tenho? Não tem como você dizer, né? Porque os sintomas são parecidos. Antigamente era só dengue, né? Era só dengue, não é dengue. Mas o sintoma é muito parecido. É muito parecido. Você tem um exantema, você tem febre, você tem mialgia, o corpo doendo, sem força, dor de cabeça, às vezes vômito, às vezes diarreia. Então são sintomas multifacetados, tem várias caras. E isso está preocupando a população, o poder público. E nós médicos, temos que tratar, que acompanhar também. Por quê? Porque, Marcos, ninguém conhece bem esse vírus. Ninguém sabe até onde ele é capaz de ir. Ele é altamente virulento. Ele dá sintomas que quando você menos espera. Numa pessoa ele dá prisão de ventre, no outro dá diarreia, num não dá vômito, no outro dá vômito, certo? Ele não tem um quadro, né? Um quadro padronizado. É totalmente atípico os sintomas dele. E isso é difícil. Por exemplo, tá na moda aí o Zika vírus, a questão da microcefalia, né? Da Guillain-Barré. Isso é o que já provado, tem evidência científica sobre isso. Mas aí eu pergunto aqui, por exemplo, se ele chega no sistema nervoso central, pode atravessar essa barreira placentária, lesa o feto, chega ao sistema nervoso periférico, dá uma síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia, ele pode chegar a outras regiões. Ele pode chegar à medula espinhal. Eu tive uma paciente agora recente, jovem, que eu acompanhei, jovem, que não fica com a dor abdominal. O quadro dela é dor abdominal. Bom, isso é dengue, é muito tipo dengue grave, a dor abdominal. Ultrassom, endoscopia, exame, a plaqueta baixa, que é o sinal característico de vírus, as plaquetas baixas e o sistema imunológico cai, né? E os leucócitos baixos. E a anemia. E essa paciente até melhorou e começou a apresentar um embaçamento na vista. A vista embaçada. E eu fiquei encucado com aquilo. Minha filha, Carolina, é infectologista, e eu sempre estou em contato com Giselda, com eles, com a equipe lá, com o Kleber, com o pessoal, nesses casos mais complicados. E, papai, a gente aqui não pegou nenhum caso ainda, não conhece com isso. Aí deu aquele estalo. Eu disse à mãe da jovem, procure imediatamente um oftalmologista. Tem uma coisa errada aí. E tinha. Ou seja, o vírus estava afetando o nervo óptico. Estava com edema e inflamação. A oftalmologista, que não conversei com ela, com a colega, mas ela disse, olha, é o vírus. Eu já perdi uma criança não, a criança natal demorou a chegar e perdeu a visão. Com o vírus. Quer dizer, isso é lógico. Se ele chega ao cérebro, se ele chega aos nervos, pode chegar em qualquer canto. Então, é um sintoma, eu até reportei isso para o Zé Trigueiro, e eles ficaram, inclusive, querendo documentar esse caso, porque ele é um caso, é uma forma nova de apresentação de sintoma. Então, amanhã em Natal à noite, 3 infectologistas de renome vai discutir com a gente o que é que está sendo feito, quais as pesquisas que estão sendo feitas, que sintomas a gente pode ter que buscar, qual o exame que a gente precisa fazer a mais para que a gente possa dar um diagnóstico melhor. Porque a questão do mosquito, quem cuida é a saúde pública. Érica acabou de falar disso, né? Todo um trabalho de eliminar o mosquito. Porque a doença só tem, Marcos, tem que ter o transmissor, que é o Aedes aegypti. Tem que ter o transmissor. Sem transmissor não tem doença, certo? Então, o grande combate realmente não é você tratar do doente, você tem que acabar a causa. E a causa passa pela eliminação do mosquito, que não tem sido fácil, porque a saúde pública do país está realmente um descalabro em todos os setores. E nesse também. Esse mosquito ganhou uma força impressionante.
Quer dizer que não deveria ganhar. Não deveria. Se tivesse uma política de saúde pública boa, que há anos que a gente conhece o mosquito, e ele continua aí. Quantos anos? 10, 15, 20, né? E o pior, que a notícia que a gente dá aqui, é que eu não vejo perspectiva tão cedo isso se acabar, certo? Então essa reunião amanhã é uma reunião clínica de doença. Não é para discutir mosquito, nada. É uma reunião de doença. Porque isso aí o poder público já faz, explicando a população, educando, bem ou mal, mas faz. Para acabar com os criadouros. Agora nós vamos discutir a doença em si amanhã. Não é que esteja acontecendo, mas, por exemplo, o sistema de saúde em si, ele tem que ter a preocupação de não querer também esconder os casos, né? Eu pergunto isso porque é comum a gente ouvir, por exemplo, fulano de tal morreu, provavelmente de hemorrágica. Ele disse, não, foi pneumonia. Tem também essa dificuldade de saber qual a causa real da morte? Tem essa dificuldade. Só para você dizer aqui, o ano passado, que eu acompanho isso muito de perto, o ano passado em São Paulo, foram notificados mais de 200, e no Rio de Janeiro também, no ano passado, mais de 200 mortes por dengue hemorrágico. Em São Paulo e no Rio, mais de 200. E isso ninguém sabe, não. E aqui também tem. Agora, muitas vezes você está debilitado, é o vírus, aí você pega uma bactéria oportunista e você morre de pneumonia. Morreu de pneumonia. Mas a doença básica foi o vírus, porque ele debilita. E quando ele está debilitado com um vírus desse altamente virulento, ele pode pegar uma meningite, ele pode pegar uma pneumonia, que é o mais comum, infecção urinária. Infecção urinária, você é jovem, não sabe dessa história. Em 69 para 70, a gente estava no regime militar ainda, houve uma epidemia muito grande no Brasil de meningite. Na época da ditadura, esconderam. Morreram milhares de pessoas. E ninguém só soube disso 5 anos depois. Milhares de pessoas. Que se não tivesse havido censura, muita gente tinha escapado, porque nem os médicos tomaram conhecimento. Eu perdi um grande amigo Natal na época, na casa do estudante, aqui de Caicó, que ficou um quadro, vamos não sei o que, mas lá, se a gente, eu não era médico, claro, eu não estava nem entrado na faculdade, mas se tivesse o conhecimento público que estava vendo aquela epidemia de meningite, certamente os médicos tinham atentado para o diagnóstico. Rapaz, isso pode ser uma meningite, mas esconderam. E o diagnóstico demorou a ser dado, e Ratinho morreu, a epidemia Ratinho morreu. Então, essa questão é preocupante, é preciso divulgar, não pode se esconder, porque isso alerta a população, alerta até o médico, para procurar a doença e ter mais cuidado.